Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a semana do Personal Senior, que é um evento 100% gratuito e online que vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de agosto. A Semana do Personal Senior é um evento onde eu explico os primeiros passos para você faturar mais de 10 mil por mês sendo um Personal Senior, ou seja, um personal trainer de pessoas idosas. E você já pode se inscrever para esse evento gratuito. Basta clicar no link que está lá na nossa bio. Sabe onde fica a bio, né? É a nossa biografia. Vai lá no perfil da Ativa, na página inicial, tem o nosso nome, Ativa Clube, embaixo tem a biografia. Lá no finalzinho da biografia tem um link, e é lá que vocês vão clicar. Clica naquele link, vocês vão ser direcionados para um site, onde vocês vão colocar o nome e o e-mail de vocês. Pronto, vocês já estão com a vaga garantida para a semana do Personal Senior. Simples assim, fácil, fácil, fácil. E aí vocês vão poder aproveitar todos os conteúdos que eu vou passar lá. E vai ser uma semana assim, ó, com muitas informações. Gente, nessa live de hoje eu vou falar sobre prescrição de treino, né, para um aluno idoso hipertenso. Então hoje as lives aqui são mais técnicas, tá? Falando agora de hipertensão, detalhe, eu já falei sobre avaliação física. E antes de entrar nesse assunto, tá? Vamos só antes lembrar de alguns conceitos aí ligados à pressão arterial, tá? Lembrando que a pressão arterial, né, é aquela pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias, tá? Para a gente entender melhor o funcionamento da pressão arterial, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Vamos pensar numa mangueira. Uma mangueira vazia, murcha, né? No momento que a gente abre a torneira, começa a ter um fluxo de água, né, nessa mangueira, e então a pressão dentro da mangueira ela fica mais elevada, tá? E claro, as paredes, vamos dizer assim, da mangueira, elas começam a ficar mais distendidas. Porém, como a mangueira tem uma saída do outro lado para a água, por mais que se abra essa torneira, não vai ter uma pressão no interior da mangueira. Aliás, vai ter a pressão, só que ela não vai ser muito alta, tá? Só que, gente, no corpo humano é diferente, porque o sistema circulatório no corpo humano é fechado, tá? Então, quando a pressão dentro dos vasos ela fica elevada, a reação do organismo é de expandir os vasos sanguíneos, tá? Para, claro, se adaptar ao volume de sangue que entrou, certo? Quando a pessoa é hipertensa, a pressão nessas artérias é tão grande que começa a danificar a parede delas, tá? E assim, claro, elas vão ficando mais, ao longo do tempo, mais rígidas, né? Mais estreitas, e aí começam os problemas. Vocês sabem também que nós temos a pressão arterial sistólica e a diastólica, né? A sistólica é conhecida como a pressão arterial a máxima, né? Então se refere à pressão do sangue no momento em que o coração ele se contrai, né? Então no momento que ele se contrai para impulsionar o sangue para as artérias. Quanto mais o coração se contrai, maior é essa pressão sistólica. Gente, por outro lado, temos a pressão arterial diastólica, que é conhecida também como a mínima, né? Que acontece daí quando os músculos do coração eles já relaxam para que o sangue entre de volta, tá? Muito bem. E como é que a gente classifica a hipertensão, né? Quais são esses parâmetros? Gente, se considera aí o limite da pressão arterial de 139 por 89. Então, 139 milímetros de mercúrio a sistólica e 89 milímetros de mercúrio a diastólica, tá? Então, acima destes valores já pode ser considerado hipertensão.
Como medir a pressão arterial? Vamos lá, tem um aluno lá na academia, né? Ele já tem, a gente sabe que ele é hipertenso. Por motivo de segurança, sempre razoável, a gente está verificando, né? A todo momento a pressão arterial dele. Como é que a gente faz? Parece uma coisa tão simples, né? Tem ali os aparelhinhos agora digitais, onde a gente coloca no punho, tem os de braço. Eu particularmente gosto de usar mais o de braço, tá? E como é que eu faço para avaliar, aferir a pressão arterial, tá? Gente, primeira coisa, né? A pessoa, o avaliado, ele vai ter que ficar sentado, tá? Com uma postura adequada. Ele não pode ficar com as pernas cruzadas, ele tem que estar com as pernas alinhadas, com os pés no chão, certo? E aí, no momento da abraçadeira, a gente vai alinhar essa abraçadeira 2 centímetros acima da articulação, tá? Então aqui a gente pode botar 2 dedos e acima desses 2 dedos é onde a gente vai colocar a abraçadeira, tá? Importante também é verificar onde que está o indicador, né? Tem os aparelhos que já tem uma marcação e indicam aonde que deve ficar alinhado o caninho ali que sai da abraçadeira, tá? Se não, gente, a gente vai deixar o caninho alinhado com o braço até chegar à palma da mão. Então a palma da mão é voltada para cima. A gente apoia o braço em uma mesa, deixa a mão mais ou menos na altura do coração, o braço esquerdo, tá? E aí a gente vai alinhar esse indicador com o braço, certo? Durante essa verificação de pressão, a gente vai tomar o cuidado aí para o aluno não ficar se movimentando e nem falando, tá? E o ideal é que a gente faça 3 avaliações, tá? A gente vai aferir 3 vezes e a gente vai descartar a primeira, ok? Importante a gente lembrar também que essa verificação de pressão arterial, principalmente com alunos idosos que já são hipertensos, é fundamental a gente fazer diariamente, tá? Até como questão de segurança. Então, por exemplo, na minha prescrição de treino, na minha estrutura de treino, e eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouquinho, tá? Já como a segunda etapa do meu treino é justamente de verificar os dados vitais do meu aluno. E é nesse momento que eu verifico a pressão arterial dele, independente se ele seja hipertenso ou não, tá? Eu faço com todo mundo. E aí, em alguns casos, eu vejo saturação também, tá? Gente, por que isso é interessante? Primeiro, como eu falei, por questão de segurança. Segundo, é que vocês vão ter uma informação de ouro na mão de vocês. Como assim, Guilherme? Lembra assim, ó, que tudo, gente, que eu faço, eu tento voltar pensando numa situação de captação ou de retenção do meu aluno. Então, o que eu faço? Diariamente, quando o aluno vai lá na minha aula, eu verifico a pressão dele. E o que eu faço? Eu já anoto. Todos os dias, quando ele vai treinar, eu anoto. Pressão arterial, saturação. E aí, gente, no final do mês, eu entrego para ele, né, um relatório com a pressão arterial e a saturação dele durante todo o mês. Então, isso para uma pessoa que é hipertensa é muito valioso. Primeiro, porque ele vai ter mais confiança no professor, né? No momento que ele percebe que o professor está comprometido com a necessidade dele. Outra coisa é que ele pode pegar simplesmente esse relatório que você enviou e vai mostrar para os familiares, vai mostrar para o médico dele. E aí está a grande sacada, porque no momento que ele leva isso até os médicos que atendem ele, aí aumenta, o nosso nome vai estar circulando, aumentam as nossas chances de captação de aluno. Porque a partir daí, o profissional de saúde, o médico, ele vai ter conhecimento do profissional de educação física que está atendendo o paciente dele. E ele nota, ele percebe que esse profissional ele é diferenciado, porque ele faz o registro diário de pressão arterial desse aluno que é hipertenso. Então ele tem um cuidado maior com esse paciente. Isso aí para o médico também traz segurança para o médico.
Então aí é uma grande oportunidade da gente iniciar uma parceria. E no momento que a gente inicia uma parceria com um médico, por exemplo, o nosso leque aumenta. As chances de captar novos alunos aumentam muito. Então não deixa de ser uma estratégia de captação de novos alunos. Não deixa de ser uma estratégia de retenção do seu aluno, do aluno que você está verificando a pressão arterial, porque isso traz conforto para ele, traz segurança, passa confiança e é também um fator de que você está passando uma imagem de seriedade e de profissionalismo do seu trabalho. Vou trazer para vocês agora as informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação aos benefícios que os hábitos de vida saudáveis trazem para as pessoas em relação à pressão arterial. Olha só, por exemplo, na questão de controle de peso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que a pessoa pode ter uma redução aproximada de pressão arterial de 20 a 30% para cada 5% do peso corporal que ela perde. Então, olha, gente, 20 a 30% da pressão arterial reduzida se ela perde peso. Tá? Então, a recomendação é que as pessoas, né, mantenham o índice de massa corporal abaixo de 25. Vocês lembram da classificação do IMC? As tabelas normativas, normalmente para adulto é recomendado, né? O peso normal fique até 25, tá? Agora, no caso de idosos, pessoas acima de 60 anos, isso já muda um pouquinho, já aumenta. É recomendável que a pessoa acima de 60 anos fique abaixo de 27 no IMC, certo? Outra coisa, circunferência abdominal. É outro, né, fator de risco aí para doenças cardiovasculares. Então, recomendável que para mulheres fique abaixo de 80 centímetros, circunferência abdominal, e 94 em homens. Tá? Isso aí, então, são recomendações, aí, informações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá? No que se refere a padrão alimentar. Gente, pode ter uma redução, e eles adotam um número aqui ó, de 6,7, de 3,5 a 6,7 milímetros de mercúrio quando a pessoa adota a dieta DASH. Não sei se vocês conhecem a dieta, mas é uma dieta voltada para pessoas hipertensas, né? Então, ela prioriza aí o consumo de vegetal, fruta, cereais integrais, grãos, né? Produtos lácteos, só que tem baixa gordura. Que mais? Fontes de potássio, magnésio, cálcio. Tudo isso promove a diminuição da pressão arterial, tá? Então, recomendável aí também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outras medidas que devem ser adotadas é reduzir a ingestão do consumo de sódio, tá? E também de álcool, tá? Então, com todas essas recomendações, a pessoa com certeza vai ter reduções significativas na pressão arterial. Muito bem, vamos para o que importa, o que mais importa para nós profissionais de educação física, tá? É a prescrição do treino. E eu vou me basear também nas diretrizes da Sociedade Brasileira, tá? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu particularmente penso em relação ao treino para hipertensos é que eu tenho que passar a ideia para o meu aluno de que o exercício físico para ele é um tratamento. É a primeira coisa. É como se fosse um remédio e ele precisa desse medicamento, tá? Então, com isso, eu procuro fazer com que o meu aluno ele entenda a importância dele ter persistência nos treinos, tá? E ele ter disposição também para fazer o que é recomendado, tá? Então, gente, eu procuro levar isso bem a sério, né? Ter uma conversa séria com os alunos e deixar bem claro isso, tá? Em relação à prescrição propriamente dita, o que é recomendável, tá?
O recomendável é treinamento combinado. O que é um treinamento combinado? Uma combinação de treinamento aeróbio com treinamento resistido, ou seja, treinamento de força contra uma sobrecarga, tá? Que pode ser musculação, pode ser treinamento funcional, pilates, enfim. Só que o treino aeróbio é aquele tipo de treino que oferece melhores resultados na redução de pressão arterial, tá? Então, vamos lembrar aqui, gente, que o treino aeróbio ele pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, dependendo do nível de condicionamento desse aluno, pode ser dança, tá? Pode ser pedalada, enfim. E vamos lembrar que normalmente a gente prescreve a intensidade do treinamento aeróbio através da frequência cardíaca. Porém, tem uma questão aqui particular em relação a hipertensos, porque o hipertenso, gente, pode ser que ele faça uso de medicamentos, beta-bloqueadores, né? E isso faz com que ele reduza já a sua frequência cardíaca em até 30 batimentos por minuto, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nesse caso, o ideal não é a gente prescrever a intensidade com base na frequência cardíaca, e sim na percepção subjetiva de esforço, tá? Um detalhe importante. Mas vamos lá então. Treinamento aeróbio. Quais são as diretrizes que são recomendadas então? Frequência, tá? Pelo menos 3 vezes por semana. O ideal, 5, tá? Pelo menos 30 minutos diários, tá? Podendo chegar até 45, até 50 minutos, dependendo do nível de capacidade da pessoa, tá? E aí lembrando, que nem eu falei para vocês, pode ser diversas modalidades, tá? Não quer dizer que a gente tenha que usar só a esteira. E a intensidade? Qual será a intensidade que é recomendada? Gente, isso vai depender muito, de novo, do nível de condicionamento, tá? Mas o que se diz é que deve-se trabalhar aí na maior intensidade é quando o aluno chega ao momento que ele ainda consegue conversar com o professor. Se ele começar a ficar ofegante no momento que ele está conversando com o professor, é que ele já chegou no máximo dele. Então a gente não pode ultrapassar essa barreira, certo? Como é que eu posso descobrir a frequência cardíaca máxima desse aluno? O ideal é que seja através de um teste máximo, né? Um teste ergométrico. E é claro que isso a gente não consegue fazer em academia, tá? Existem testes submáximos que a gente daí pode sim identificar qual é a frequência cardíaca máxima desse aluno. Subestimado, tá? Bom, quando o aluno não toma medicamento, a gente pode sim prescrever através da frequência cardíaca, a intensidade de treino, tá? Então a gente pode utilizar uma margem de 40 a 80% da frequência cardíaca máxima. Ah, Guilherme, de 40 a 80, mas com essa margem aí é muito fácil, né? Mas vamos lá, né, pessoal? De novo, eu vou bater muito nessa tecla, depende do nível de capacidade desse aluno, tá? Então, para pessoas, por exemplo, que são frágeis e são dependentes de outras pessoas, é claro que a intensidade, a gente vai trabalhar numa intensidade numa faixa menor, de 40% no máximo até 60% da frequência cardíaca máxima. E é importante a gente estimular também essas pessoas, se elas tiverem condições, a fazerem treinamento aeróbio. Mas claro, daí a gente vai pensar, poxa, mas como é que uma pessoa que é dependente de outra, ou ela é fragilizada, ela vai subir numa esteira para fazer um trabalho aeróbio? Ela não vai conseguir subir, tá? Porque ela não tem força, ela não tem equilíbrio para trabalhar numa esteira. Mas tem outras possibilidades, né? Então ela pode fazer uma caminhada leve, acompanhada com o professor. Existem modalidades, inclusive, de dança, que é feito com a pessoa sentada,
né? Então, além de ser um estímulo para aeróbio, né? É também uma atividade que é motivante para quem gosta, certo? E, gente, outra situação importante aqui, a pessoa que é mais fragilizada, ela é possível que ela não consiga permanecer naquele volume que é recomendado, aquele volume de pelo menos 30 minutos diários. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma estratégia nesse caso. A gente pode dividir o treino, o volume dessa pessoa em até 3 partes, por exemplo. Então eu posso fazer 3 blocos de 10 minutos. É válido, é válido. A sociedade brasileira, inclusive, fala isso. Tá? E a gente pode ser até em turnos diferentes. Então eu posso fazer 10 minutos no turno da manhã, posso fazer mais 10 minutos no turno da tarde e mais 10 no turno da noite. Ele vai estar cumprindo com os 30 minutos de atividade aeróbica que é recomendado, certo? Muito bem, agora para aqueles idosos que são independentes, né, são ativos, estão acostumados com o exercício, a gente já pode trabalhar com uma intensidade mais alta. Claro, uma faixa moderada, mas a gente já pode ir para 70% até 80% da frequência cardíaca máxima, com uma frequência mínima de 3 vezes na semana. Aí vocês podem me perguntar, Guilherme, mas e aí, eu sou professor da academia, como é que eu faço para eu identificar a frequência cardíaca do meu aluno? Ele está realizando lá um trabalho na esteira. Gente, se ele não tiver um monitor cardíaco, ou se a gente não tiver, e vai ser difícil a gente ter, né? Vamos combinar aqui, a não ser que seja um personal e use de monitor, daí tranquilo. Agora, se não tiver, se eu sou professor de academia, como é que eu faço? Como é que eu vou me virar nessas? Tem mais pessoas aqui para eu atender. A gente pode verificar através, aliás, manualmente, né? E vamos lembrar como é que a gente faz para verificar a frequência cardíaca de forma manual. Então, lembrem que a gente vai lá na base do polegar, né, praticamente na articulação do punho, vai colocar o dedo indicador e médio de forma bem suave sobre essa parte e assim a gente vai conseguir identificar a pulsação da pessoa. E aí, como é que eu calculo? A gente vai esperar aqui 15 segundos e a gente vai contar quantas pulsações a gente conseguiu identificar. E a gente vai multiplicar esse valor por 4. Tá? Tem a possibilidade também da gente fazer por 30 segundos, tá? E multiplicar por 2. E tem também como fazer direto 1 minuto, tá? Só que daí, claro, vai aumentando as chances de erro, tá? Eu prefiro fazer com 15 segundos, para mim é muito mais prático. Tá, e será que tem como a gente errar essa verificação de frequência cardíaca? Tem possibilidade da gente errar, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, se a gente exercer uma pressão excessiva nessa região, com certeza vai ter uma alteração. Outra situação, a gente está verificando suavemente ali, né, a pulsação e daqui a pouco a pessoa começa a conversar com a outra e começa a gesticular, pode ter alteração também. Tem mais uma situação, um erro comum, né, é utilizar o polegar também para a gente verificar a pulsação. Tá? Vamos lembrar que tem uma pulsação própria já aqui no polegar e pode atrapalhar a verificação da pulsação do aluno. Tá? Então vamos ter cuidado com isso. Muito bem, passado o trabalho aeróbio, vamos falar um pouquinho de treinamento resistido. Quais são as diretrizes, então? O que é recomendado? Treinamento resistido, treinamento de força, 2 a 3 vezes na semana, tá? Aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca aqui de 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Importante, dando prioridade para execução unilateral quando possível. Por que isso? Porque a gente, ao isolar grupo muscular, né, ou a gente trabalhar com um exercício uniarticular, a gente exige menos do sistema cardiovascular, tá? Em comparação com aqueles exercícios que são multiarticulares. Tá? Então, é uma vantagem para a pessoa que é hipertensa. A indicação é essa, tá? Tá, em relação a volume e intensidade do treino. Volume, gente, de 1 a 3 séries, tá? E aí,
uma faixa de treino de 10 a 15 repetições, até, cuidado, a fadiga moderada. Isso quer dizer que a gente não vai chegar na fadiga extrema do aluno, porque se isso acontecer, provavelmente a pressão arterial vai subir, tá? Então, quando vocês perceberem que ele já começa a reduzir a velocidade de execução, né? Ou ele vai ter uma tendência de daqui a pouco prender a respiração, pode parar por aí. Vamos diminuir a carga e vamos fazer ali numa intensidade que ele consiga tolerar tranquilamente. Outro detalhe importantíssimo do trabalho resistido são os intervalos. Para deixar diminuir um pouco a pressão arterial, a gente trabalha com intervalos mais longos, tá? E a recomendação é que sejam intervalos de 90 a 120 segundos, tá? Então, 1,5 minuto a 2 minutos de intervalo. Algumas observações, gente, quando a gente vai trabalhar com idosos hipertensos, tá? Primeiro é que assim, ó, se o aluno chegar na academia, a gente aferir a pressão arterial dele e a gente vê que ela está acima de 160, aliás, de 16 por 10, vamos dizer assim, não é recomendável que esse aluno idoso faça seu treinamento. Porém, se acontecer isso, na primeira verificação, a gente não vai mandar o aluno ir para casa direto, tá? A gente vai deixar ele sentadinho ali de 5 a 10 minutos. E depois a gente vai voltar a verificar a pressão arterial dele. Aí sim, se na segunda vez deu a mesma pressão, essa pressão de acima de 16 por 10, aí realmente a gente não vai dar início ao treinamento, tá? Se não, se baixou, aí sim a gente pode começar de uma maneira leve e ver como é que o aluno vai se comportar durante a aula. Uma outra situação importante no nosso ambiente de atendimento, de trabalho, é de manter sempre uma temperatura amena, não deixar a sala muito quente, tá? Outro aspecto importante. Agora algumas dúvidas. Poxa, Guilherme, ok, eu tenho que fazer treino combinado, né? Mas será que eu faço primeiro o aeróbio ou eu faço o treino resistido? É uma boa pergunta. Normalmente, eu vou pelaquilo que é a principal necessidade do meu aluno. Se ele tem melhores resultados com o trabalho aeróbio, eu vou iniciar meu treino e eu vou dar toda a ênfase para o trabalho aeróbio. Porque ali, quando ele começar com aeróbio, ele vai estar em 100% da capacidade dele. Então eu vou explorar isso no início. E depois sim, aí eu passo para o treinamento resistido. Minha estratégia, tá? Guilherme, eu tenho outra dúvida. O meu aluno, segundo o que tu falou, o meu aluno tem que treinar diariamente. Só que ele só faz treino comigo, com personal, 3 vezes por semana. Como é que eu faço nesse caso? Bom, o que eu faço, tá? Eu sei que o meu aluno, fora da academia, ele não vai ter a possibilidade de fazer treinamento de força. Ele não tem uma academia dentro de casa. Então, se eu tiver a certeza que o meu aluno vai fazer um trabalho aeróbio nos dias que ele não vai na academia, eu prescrevo o trabalho aeróbio dele para ele fazer fora, tá? E eu aproveito que ele foi na academia para fazer o treino resistido, tá? Essa é a minha estratégia, mas eu tenho que ter certeza que ele vai fazer o trabalho aeróbio fora da academia. E não basta simplesmente ele ir lá e caminhar quanto ele quiser. Eu vou prescrever o treino aeróbio dele, tá? E vou ensinar ele em relação à intensidade, em relação à percepção subjetiva de esforço, tá? Isso tem que ficar bem claro. Muito bem, vamos imaginar agora que chegou um aluno na academia, um idoso hipertenso. O que eu posso fazer com ele? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, na verdade, de um treino que eu vou prescrever para um aluno idoso, tá? E, gente, eu
não sei se vocês já acompanharam outros conteúdos meus aqui na página, mas eu tenho uma estrutura de treino, né? Uma estrutura padrão. Não é um padrão de treino, não é um treino igual para todos, e sim uma estrutura que segue uma ordem. E eu uso essa estrutura com todos os meus alunos idosos. Tá? O que eu vou mudando, na verdade, são as variáveis de treino, a ordem dos exercícios, se for o caso. Tá? Mas o padrão, a estrutura é a mesma. Então, eu sempre vou iniciar as minhas aulas com uma anamnese inicial. Eu chamo anamnese porque, na verdade, é uma conversa inicial. Então, o meu aluno chegou, né? Eu já sento ele, acomodo ele ali no sofazinho que eu tenho na academia, fico conversando com ele e vou tirando algumas informações dele. Vou questionar ele sobre a disposição. Como é que o senhor está? O senhor está disposto hoje? Está com algum probleminha? Aí ele, não, estou com uma dorzinha aqui na lombar, um desconforto. Eu vou lá e anoto no meu caderno a agenda. Tá? O senhor dormiu bem? Né? Quantas horas o senhor dormiu? Tomou medicação? Medicação tem dia? Maravilha, ok. É a primeira coisa que eu faço. Enquanto ele está ali esse tempo, eu vou passar para o segundo passo da minha aula, que é a verificação dos dados vitais. Então, normalmente eu verifico a pressão arterial e a saturação. Tá? Nessas duas atividades que eu fiz, a conversa e a verificação dos dados vitais, eu usei 5 minutos da minha aula. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aula, uma prescrição de treino de 1 hora. Tá? Então, usei 5 minutos por enquanto. Aí, se tiver tudo certo, tudo ok, eu vou começar a minha aula de verdade. Primeiro passo, vou fazer uma liberação miofascial do meu aluno. Eu costumo fazer, tá? E aí eu vou usar ou um rolinho, né? Tem os foam roller, ou então uma bolinha de tênis, passar embaixo do pé. Ou posso usar um caninho de PVC, o aluno mesmo faz uma liberação, tá? Nessa liberação, usei mais 5 minutos. Já são 10 minutos de aula. Depois disso, eu vou para as mobilidades articulares. Então, vou pegar esse caninho de PVC, vou fazer uma mobilidade para o ombro, tá? Levando lá para trás, se ele conseguir. Vou fazer uma mobilidade de tronco e vou fazer uma mobilidade também para o quadril, joelho e tornozelo. Tá? Então, aqui eu uso mais 5 minutos da minha aula. Passadas as mobilidades, eu vou para 2 momentos, né, que é ativação muscular. Tá? Nesse caso aqui eu uso muitos exercícios de core. Tá? Uso alguns exercícios de instabilidade também para ativar. E depois eu faço ainda um exercício para acelerar um pouquinho a frequência cardíaca do meu aluno. Como se fosse um aquecimento. Tá? Então, nessas outras 2 atividades, mais 5 minutos. Então aqui eu já tenho 5, 10, 15, 20 minutos da minha aula. 20 minutos que eu usei para conversar com o aluno, para ver os dados vitais dele e para preparar ele para a parte principal da aula. E aí sim, ou eu vou trabalhar a parte aeróbia, ou eu vou trabalhar, fazer um treino resistido, ou fazer um treino combinado. Na parte principal, que tem duração de 30 minutos. Tá? Se eu for fazer, naquele dia, um trabalho aeróbio, tá, lá na academia, eu vou aproveitar que se o aluno está comigo, então estou mais seguro com ele, vou conseguir trabalhar com uma intensidade um pouco mais alta, tá? Porque estou acompanhando ele. Então o aeróbio dele, eu posso fazer, por exemplo, um método que a gente chama que é o fartlek, que é um trabalho na esteira, onde eu vou variando a velocidade. Então, por exemplo, eu posso fazer 30 minutos de esteira, tá? Sendo 2 minutos numa velocidade um pouquinho mais alta, vou estar na velocidade 6, e 3 minutos eu diminuo, ponho na velocidade 4. E claro que eu estou controlando a resposta da frequência cardíaca desse meu aluno. Então ali eu estou sabendo mais ou menos a intensidade, a velocidade na esteira que eu devo usar, tá? Se o treino daquele dia que eu prescrevi for resistido, eu vou trabalhar com as seguintes características. Vou procurar fazer alternado por segmento, ou seja, faço um exercício de membro superior, um de inferior, um de abdômen. E assim vai indo. Então eu vou dando intervalo maior de uma região do corpo para outra.
porque eu não quero intensificar ao máximo o meu treino. Vou trabalhar com um volume mais baixo, tá? Porque um volume alto, um alto número de repetições aumenta a pressão arterial do meu aluno, tá? E eu vou trabalhar também com uma intensidade moderada. Lembrando, né, que eu nunca vou ir no limite da intensidade. Eu nunca vou esperar o meu aluno chegar na falha concêntrica, porque isso aí também vai jogar a pressão arterial lá para cima. E outro detalhe importante que eu vou trabalhar aí com intervalos de 1,5 minuto entre as séries. Então, fiz toda aquela preparação, né, que eu mostrei para vocês, aqueles 6 passos iniciais. O 7º passo é a parte principal da aula. Então, meu treino resistido vai ser o seguinte: extensão de joelhos, 2 séries de 12, alternado com puxada unilateral, tá? Então, priorizei aqui exercício uniarticular com exercício de grupo grande, tá? Só que unilateral. Então, eu tiro um pouco dessa sobrecarga do aluno. Fiz esses 2 movimentos, intervalo de 1,5 minuto. Volto a fazer 2 sériezinhas. Depois disso, de forma isolada, vou fazer 2 séries de um abdominal. Então, fiz um abdominal, estou descansando braço e perna, tá? Aí eu volto a fazer. Então aqui eu vou fazer uma variação. Vou fazer uma abdução do quadril, posso usar caneleira, se eu quiser, e vou alternar, já que o meu aluno vai estar deitado, eu vou alternar com um supino, com halteres, tá? Aí na segunda série, eu posso, ao invés de fazer uma abdução, eu troco por uma adução, tá? E volto a fazer o supino. Gente, isso aqui é uma ideia, tá? Tem 1000 maneiras de fazer isso, tá? Depois disso, vou dar um tempo, vou fazer uma flexão lateral do tronco. Pode ser com halter, pode ser com kettlebell, pode ser no crossover, deixando lá embaixo, tá? A pegada. 2 bloquinhos de 15, tá? Então, sempre alternando por segmento. Depois disso, uma rotação externa do ombro, tá? Posso usar um elástico, posso deitar de lado e fazer com halteres, e vou alternar com uma flexão plantar, uma panturrilha. Por fim, vou para uma elevação pélvica, deitado, o aluno já deitado, tá? Deixa uma perna estendida lá em cima, eleva, tira o quadril do chão. Vou dar uma ênfase na parte posterior da coxa. Para alternar, ele vira, deita de barriga para baixo, faz uma extensão lombar. Então, por que eu estou mostrando esses exercícios todos? Porque se vocês perceberem, aqui é um treino totalmente equilibrado. Eu estou passando um exercício por grupo muscular. E tem essas características que eu falei. São exercícios que eu posso fazer de forma unilateral, que eu posso fazer uniarticular, tá? Então, gente, esse tipo de treino aqui não vai exigir sobrecarregar tanto o meu aluno e, consequentemente, não vai elevar tanto a pressão arterial dele, tá? Depois disso, não acabou a aula ainda, tá? Eu faço um alongamento passivo no meu aluno e tenho ainda uma conversa final que eu chamo de feedback. E aí são os 10 minutos finais da aula. O feedback eu vou procurar saber como é que o aluno se sentiu durante o treino, né? E aí eu deixo tudo registrado no meu caderno agenda. Tudo que se passa com o meu aluno eu registro. Aí finalizou minha aula, certo? Isso se for dia de treinamento resistido, tá? Muito bem. Então, gente, essas são as recomendações, tá, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já dei um exemplo aqui de um treino que eu faço, tá? Sendo ele aeróbio, sendo ele resistido. Aí, se for para fazer um treino combinado, aí eu posso fazer uma série só de cada exercício resistido e antes eu vou fazer o aeróbio. É uma alternativa. É claro que o aeróbio, nesse caso, eu vou ter que diminuir o tempo dele, tá? Então essas são as opções. Como eu falei para vocês, existem diversas possibilidades de treino. Estou trazendo para vocês aqui um exemplo prático que vocês podem utilizar. Caso vocês não tenham conseguido assistir, perder um pedaço da live, né? Ficou um pedacinho ali que vocês perderam a informação, não se preocupem, porque daqui a pouquinho essa live já vai ficar gravada aqui na página. Amanhã, gente, a live não vai ser às 21 horas, tá? Vai ser às 15 horas. Então, a live de amanhã é à tarde.
Na quinta-feira tem mais duas. Tem outra live às 15 horas e tem outra live às 21 horas. E na sexta vai ter mais uma live ainda. E então a gente vai fechar essa semana de aquecimento, né, para a semana do Personal Sênior, tá? E gente, se vocês não fizeram ainda a inscrição de vocês, agora acabando a live, vai lá na página, na nossa bio, tem o link, clica no link, vocês vão ser levados a uma página onde é só colocar o nome e o e-mail de vocês. Totalmente de graça, gratuito, certo? Não percam a semana do Personal Sênior. É só isso que eu digo para vocês. Inúmeras informações que vão ajudar vocês a passar dos 10 mil por mês, assim como eu passei, tá? Sendo personal trainer de idosos. Muito obrigado pela presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu respondo depois.